Olá pessoal, boa tarde, né? É o professor Pedro Neto de Ciências. Vamos dar continuidade, né, nessas nossas aulinhas aí, né, enquanto nós não retornamos para a sala. Continuando aqui um pouquinho, né, falando um pouco sobre a aula de ontem, né? Ontem a gente mostrei somente um pouquinho sobre os domínios, né? Mostrei lá sobre bactérias e árqueas, não é? Só que no caso eu botei só algumas características, no caso gerais, ok? Aqui nós vamos falar mais sobre bactérias, ok? Vamos mostrar um pouquinho, claro, a gente não vai se aprofundar tanto, né, porque não é necessário. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas bactérias, ver basicamente a estrutura delas, né, como é que elas são formadas, né, de que tipo de substâncias, certo? Então aqui, olha, no caso aqui são os dois domínios, né, são dois domínios do reino Monera, né? Eu mostrei na aula anterior, né? Arqueobactérias e as eubactérias. Arqueobactérias são aquelas mais antigas, né? E eubactérias são aquelas nossas bactérias mesmo, né? Que causam doenças basicamente, ou então que é utilizada na indústria alimentícia, né? Para a produção de iogurte, por exemplo. Essa daqui foi dividida, né? Porque ela tem uma estrutura, uma cápsula, né, externa que se assemelha, né, à cápsula externa também de por exemplo, de um animal, né? De uma proteção externa, ok? Por isso que ele foi aqui retirado, né? Um domínio à parte, ok? Então por isso que agora tem três domínios, né? O domínio Archaea, o domínio Eubactéria e o domínio Eukarya, ok? São esses três. E lembrando que esses daqui são encontrados em regiões bem inóspitas, né? Por exemplo, em regiões de temperaturas aí a cerca de 150 graus Celsius, temperatura de pH muito ácido, né? Salinidade altíssima, né? Tem pressão muito grande, né? Ou seja, em grandes profundidades oceânicas. Então eles sobrevivem muito bem lá, né? Essas árqueas. Então vamos lá, né? Aqui, ó, somente mostrando, né, a bactéria, ó, uma complexa composição química de glicoproteínas, né, que são essas estruturas externas aqui que formam esse animal, ok? Isso aqui é o flagelo, né, que é utilizado para poder se locomover, certo? Então vamos verificar, né? Aqui no caso é um bacilo, lembrando, gente, que isso aqui tem cada formato, né, as bactérias. Isso aqui é tipo um bastão, não um bastãozinho, né? Chamado de bacilo, né? A gente já até mostrei um pouquinho para vocês na aula, né? Quer dizer, algumas turmas viram, né? Aqui vamos retirar essa cápsula, né? Essa cápsula vermelhinha, né? Aqui do lado de fora, para a gente ver o que tem. Então vamos lá, retirando a cápsula. Beleza, então essa cápsula aqui, gente, é uma cápsula protetora, né? Essa outra parte aqui, ó, importante camada protetora, mais permeável e com constituição química complexa, em geral formada por glicoproteínas. Então, geralmente essas camadas aqui, ó, essa que tem essa camada externa, é o que produz as toxinas, né, que causam doenças nos seres vivos, ok? Então vamos retirar aqui novamente, olha só, aqui é a estrutura interna, certo? Então, olha só, a estrutura interna aqui basicamente um DNA circulante, ó, que é isso aqui, ó, certo? Esse círculo aqui meio laranjinha, né? Pelo menos eu estou enxergando laranja, né? Não sei vocês aí. Então, olha só, um DNA circular que não controla as funções vitais, mas pode conter genes que conferem resistência a antibióticos, ok? Então, isso daqui é um DNA circular. O DNA principal, gente, é esse aqui, ó, certo? Esse maior aqui, certo? Esse que está aqui em amarelo mesmo. Essas bolinhas mais escuras são ribossomos, certo? Realizam síntese de proteínas para poder formar o corpo dessas bactérias. E o DNA bacteriano, que é esse aqui, certo? DNA bacteriano, que controla todas as funções vitais. E essa parte aqui, ó, essa membrana, né? Isso aqui é a membrana, certo? Membrana lipoproteica, formada por lipídios e proteínas, ok? E tem permeabilidade seletiva, ou seja, ele seleciona o que entra e sai dessa célula, ok? Dessa bactéria. Seguindo, aqui é o formato, ok? De cada uma delas, ó, bolinha, né? Formato de cocos. Aqui, ó, bacilo, semelhante a essa aqui que a gente viu, certo? Isso aqui é um bacilo, ok?
um bacilo. Por exemplo, aqui você tem o bacilo que causa a tuberculose, tem o bacilo que causa pneumonia, ok? Ok, o espirilo, ó, formatinho aqui de uma espiral, olha aí, bem bonitinha, né? Vibrião, né? Tipo o pessoal chama de formato de vírgula, né? Devido ao formato ser semelhante. Uma espiroqueta, que mais parece, sei lá, uma minhoquinha, né? Ou um caramujozinho sem aquela casca, né? Então, aqui é uma espiroqueta, ok? Aí depende aqui com relação à quantidade de bolinhas, né? Aí vai mudando o nome. 2 bolinhas juntas, Diplococos. Um monte de bolinhas em fileira, lembrando, tá em fileira, né? Certo? Então é Streptococcus. Um monte de bolinha uma em cima da outra, mas parecendo aqui um cachinho de uva, né? Vamos dizer assim dessa forma, chamado de Staphylococcus. E elas em formato tipo um cubo, ok? Chamado de Sarcina. Okay? Então tem todos esses formatos aqui, ok? Que vocês podem verificar. Esses aqui são os principais. Aqui mostrando, olha só, o ambiente, né? Basicamente, ó, bactéria aqui com relação à nutrição, né? Aqui você tem bactéria aeróbia, que é aquela que respira, que utiliza oxigênio, né? Para produzir energia. Tem bactéria anaeróbia estrita e facultativa. Facultativa é aquela que pode viver na presença ou ausência de oxigênio, ok? E bactéria anaeróbia estrita é aquela que só sobrevive em ausência total de oxigênio, certo? Bactérias autotróficas, né? Olha só, podem realizar quimiossíntese ou fotossíntese, né? Já as autotróficas, no caso aqui, já as heterotróficas são aquelas que têm que recorrer ao ambiente, né? São as decompositoras, né? São as saprófitas, né? São aquelas que também, e tem também as patogênicas, né? Que são as que causam doenças, ok? Saprófitas são aquelas básicas, são aquelas que são decompositoras. Então, bactérias e fungos são os organismos decompositores do nosso que existe no nosso planeta, ok? E aqui é só mostrando um pouquinho a equação desse processo das bactérias, certo, gente? Aqui você tem, ó, nitrificantes, olha só, primeira reação, né, de oxidação, utilizar amônia ou nitrito que está presente no solo, certo? Transforma isso aqui em compostos orgânicos, né, produz energia. Essa energia é utilizada para sintetizar glicose. Glicose, né, é o combustível, né, vamos dizer assim, ok, dos seres vivos. Nosso também, né, das plantas, certo? Então aqui depois, ó, ele utiliza o CO2, que é o gás carbônico, moléculas de água e a energia produzida aqui no processo de oxidação, certo? É utilizada aqui para a produção de glicose e liberação de oxigênio, certo? E tem também a bacterioclorofila, que são aquelas que têm realmente clorofila e utilizam para poder fabricar, né, a energia, né, semelhante a uma planta, vamos dizer assim, né, essa molécula, ok? Aqui você tem bactérias, não é, sulfurosas, púrpuras, verdes, né? Então aqui olha só, sulfurosa, gente, porque ela utiliza aqui, ó, o ácido sulfúrico também, ok? Então aqui olha só, CO2, né, gás carbônico, mais ácido sulfúrico, esse ácido sulfídrico, desculpa, ácido sulfídrico, né? E CO2 mais H2S, ácido sulfídrico, ok? Aqui a bactéria, né? Bacterioclorofila, e produz glicose, água e aqui, né? O enxofre, ok? Que é liberado, certo? Então a glicose é utilizada para a produção para poder no dia a dia, né? Para poder produzir energia, ok? No caso aqui é utilizado como combustível, certo? Então, no caso hoje eu vou mostrar apenas isso, ok? No caso vou colocar também um exercíciozinho complementar para vocês responderem, certo? E depois aí vocês podem me enviar, né? Através aí do contato que eu deixei no próprio exercício, ok? Pois vamos encerrando por aqui. Até a próxima aula.